Meu irmão, minha irmã, a paz do Senhor Jesus, o amor do Imaculado Coração de Maria esteja contigo. Estamos juntos mais uma vez, hoje dia 19 de julho, dia de São Símaco, Papa. O exemplo do Papa conciliador e que se manteve fiel à fé católica no meio de muitas influências que queriam se contrapor a autonomia da Igreja de Cristo. Mas antes de vermos a vida edificante desse grande Papa da Igreja, peçamos a graça de absorver, de meditar bem a Palavra de Deus. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Primeira leitura do dia de hoje é do livro do Êxodo, capítulo 11, versículo de 10 a 12 e versículo 14. Naqueles dias, Moisés e Arão realizaram muitos prodígios diante do faraó, mas o Senhor endureceu o coração do faraó e ele não deixou que os filhos de Israel saíssem da sua terra. O Senhor disse a Moisés e a Arão no Egito: Este mês será para vós o começo dos meses, será o primeiro mês do ano. Falai a toda a comunidade dos filhos de Israel, dizendo: No 10º dia deste mês, cada um tome um cordeiro por família, um cordeiro por casa. Se a família não for bastante numerosa para comer um cordeiro, convidará também o vizinho mais próximo, de acordo com o número de pessoas. Deveis calcular o número de comensais conforme o tamanho do cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano. Podereis escolher tanto um cordeiro como um cabrito, e deveis guardá-lo preso até o dia 14 deste mês. Então toda a comunidade de Israel reunida o imolará ao cair da tarde. Tomareis um pouco do seu sangue e untareis os marcos e a travessa da porta, nas casas em que o comerdes. Comereis a carne nesta mesma noite, assada ao fogo, com pães ázimos e ervas amargas. Não comereis dele nada cru, ou cozido em água, mas assado ao fogo, inteiro, com cabeça, pernas e vísceras. Não deixeis nada para o dia seguinte. O que sobrar, deveis queimá-lo ao fogo. Assim devereis comê-lo com os incingidos, sandálias nos pés e cajado na mão. E comereis às pressas, pois é a Páscoa, isto é, a passagem do Senhor. E naquela noite passarei pela terra do Egito, e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais. Infligirei castigos contra todos os deuses do Egito, eu, o Senhor. O sangue servirá de sinal nas casas onde estiverdes. Ao ver o sangue, passarei adiante, e não vos atingirá a praga exterminadora. Quando eu ferir a terra do Egito, este dia será para vós uma festa memorável em honra do Senhor, que haveis de celebrar por todas as gerações como instituição perpétua. Palavra do Senhor, graças a Deus. Cantemos juntos o refrão e recitemos o Salmo de número 115. Eleva o cálice da minha salvação, invocando o nome santo do Senhor.
Elevo o cálice da minha salvação, invocando o nome santo do Senhor. Elevo o cálice da minha salvação, invocando o nome santo do Senhor. E poderei retribuir ao Senhor Deus por tudo aquilo que Ele fez em meu favor. Elevo o cálice da minha salvação, invocando o nome santo do Senhor. É sentida por demais pelo Senhor a morte de seus santos, seus amigos. Eis que sou vosso servo, ó Senhor, vosso servo que nasceu de vossa serva, mas me quebrastes os grilhões da escravidão. Por isso oferto um sacrifício de louvor, invocando o nome santo do Senhor. Vou cumprir minhas promessas ao Senhor, na presença de seu povo reunido. Elevo o cálice da minha salvação, invocando o nome santo do Senhor. Elevo o cálice da minha salvação, invocando o nome santo do Senhor. O Evangelho está em Mateus, capítulo 12, versículo de 1 a 8. Naquele tempo, Jesus passou no meio de uma plantação, num dia de sábado. Seus discípulos tinham fome e começaram a apanhar espigas para comer. Vendo isso, os fariseus disseram-lhe: Olha, os teus discípulos estão fazendo o que não é permitido fazer em dia de sábado. Jesus respondeu-lhes: Nunca lestes o que fez Davi, quando ele e seus companheiros sentiram fome, como entrou na casa de Deus e todos comeram os pães da oferenda, que nem a ele, nem aos seus companheiros era permitido comer, mas unicamente aos sacerdotes? Ou nunca lestes na lei que em dia de sábado no templo os sacerdotes violam o sábado sem contrair culpa alguma? Ora, eu vos digo, aqui está quem é maior do que o templo. Se tivesses compreendido o que significa quero a misericórdia e não sacrifício, não terias condenado os inocentes. De fato, o Filho do Homem é Senhor do sábado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então nós rezamos pedindo a graça do Espírito Santo, lemos a palavra de Deus e agora vamos fazer a meditação. Ou seja, se você puder, pare um pouquinho esse vídeo, tome papel e caneta e, lendo essa palavra, distingua o que é princípio eterno, ou seja, qual é uma regra do reino, quais são os mandamentos, o que Deus manda fazer e o que é promessa de Deus. Então medite sobre isso, veja o que essa palavra diz para a vida de hoje, para a nossa realidade de hoje. Depois reze a palavra, o terceiro degrau, e depois a contemplação, ver no concreto quais são as decisões a tomar a partir dessa palavra de Deus. Então quem puder agora, nesse momento, faça a pausa e depois vamos ver como isso, a palavra de Deus foi vivida de modo especial, de forma concreta, por São Símaco, o santo do dia de hoje. São Símaco. Nesse dia celebramos um santo Papa que enfrentou
um período da história em que a Igreja sofria com pressões internas e externas. Nasceu na Ilha da Sardenha, no século V, pertenceu ao clero romano e foi eleito Papa no ano de 498. No tempo de Símaco, a Igreja era duramente atingida por perseguições. Muitas famílias tradicionais de Roma, bem como o Senado, buscavam de todas as formas influenciar a ação da Igreja, trazendo assim muitos prejuízos. Isto perdurou por um tempo até levantar-se Símaco. O Santo Papa combateu e venceu estes invasores, recuperando assim a total liberdade da Igreja na sua organização e disciplina. Em vários momentos da história, isso aconteceu na história da Igreja, ou seja, certas famílias queriam influenciar na escolha dos papas, de modo especial, isso aconteceu no século X, mas aqui estamos no século V e VI, o tempo do Papa Símaco, que também isso aconteceu. Mas ele teve fortaleza para debelar essa intrusão, né, na liberdade da Santa Igreja. Com a queda do Império Romano, a invasão dos vândalos, godos, visigodos, longobardos, que começavam a dominar o Ocidente, São Símaco, na ousadia, entrou nas intrigas sociais e políticas para assim tomar partido da paz e da harmonia, e não de algum dos lados. Na função eficiente de pai comum, suscitou a inveja do imperador do Oriente, que começou a perseguir os cristãos. Em resposta a esta atitude, corrigiu Símaco, dizendo: lança um olhar, ó imperador, a tantos príncipes que perseguiram a Igreja e vê como todos eles tiveram triste fim, ao passo que a Igreja peregrina continua com tanto mais glória quanto mais violenta lhe foi a perseguição. São Símaco era conciliador, homem de justiça e de paz, e sobre manter-se fiel a Cristo e à Igreja e debelar aqueles que injustamente queriam influenciá-la. Então queremos pedir também a intercessão de São Símaco para a nossa realidade de hoje, pedindo de modo especial pelo sínodo da Amazônia, que nenhuma influência externa de interesses que não são os de Cristo possam influenciar nesse momento importante da vida da Igreja, mas que, pelo contrário, seja um impulso para uma nova evangelização nessa área tão necessitada de bons evangelizadores, de bons operários da messe do Senhor, que é nosso território amazônico. Em 514, São Símaco partiu para a glória celeste e intercede por nós, para que nos tempos de hoje, por amor a Cristo e à Igreja, sejamos promotores da paz. São Símaco, rogai por nós. E a ti, meu irmão, minha irmã, a bênção de Deus Todo-Poderoso e Misericordioso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Até o nosso próximo encontro, se Deus quiser.